Continuando aqui, pessoal, questão 53, ela trata sobre transporte de produtos perigosos, né? O que acontece? No edital desse concurso, foi previsto expressamente a norma, a BNT-NBR 7500, né? 7500 de 2023, que trata, né, de transporte de produtos perigosos. E aí lá nessa norma tem a descrição de alguns tipos de embalagens utilizadas, né, no transporte de produtos perigosos. Essa questão ela pede um conhecimento, né, da definição dos tipos de embalagem. Ela diz aqui umas características, né? A embalagem ela é portátil, podendo ser rígida ou flexível, projetada para movimentação mecânica. Pode ser constituída por material metálico, plástico rígido, papelão ou madeira. Capacidade máxima de 3 metros cúbicos ou 3.000 litros, né? E ela é resistente a esforços provocados pela movimentação. E aí aqui as alternativas, né? Fala o nome, né, de tipos de embalagem e pergunta qual desses tipos aqui corresponde a essa descrição, né? E a alternativa A, né, a embalagem IBC, chamada de IBC, a descrição dessa embalagem que está lá na norma é a seguinte: é a embalagem portátil, rígida ou flexível, projetada para a movimentação mecânica, resistente a esforços provocados pela movimentação e transporte, comprovado por ensaios, com capacidade máxima de 3 metros cúbicos ou 3.000 litros. Pode ser metálico, flexível, de plástico, rígido, composto de papelão ou de madeira. Então, é exatamente o que está descrito aqui, né? Então, assim, é uma questão muito específica, mas que o edital previa essa norma, né? Então, não se assustem com ela, né? Por ela estar aqui no meio do conteúdo de saúde e segurança do trabalho. Inclusive, tem outras questões também, né? Como essa 54 aqui, sobre transporte de produtos perigosos. Aqui já é uma questão mais fácil, né? Que pergunta qual é o significado, né, desses dois símbolos, esse e esse, né? Bom, esse primeiro símbolo aqui, pode perceber que ele tem um O pegando fogo, vamos dizer assim, né? Um O em chamas. Ele se refere a substâncias oxidantes, né? É só você lembrar aqui, no caso, oxidantes, né? Você tem o O aqui e tem o Ozinho aqui na figura, certo? E essa outra figura, né? Ela é bastante conhecida, né? É um símbolo internacional de substâncias infectantes, né? Então, material aí infectante vai utilizar esse símbolo aqui, certo? Então, a alternativa que tem, né, oxidante e infectante, a alternativa é, certo? E mais uma questão também sobre transporte de produtos perigosos. Questão 55. A figura a seguir apresenta a visão, né, a vista lateral de um caminhão que transporta carga perigosa. Então tá aqui o caminhãozinho e ele tem aqui uma sinalização de que está carregando carga perigosa, né? A placa com o número de perigo e o número ONU, e aqui duas placas com pictogramas, né? E aí a questão pergunta: esse caminhão transporta carga fracionada com... E aí você tem que dizer o que está correto aqui, né? Alternativas falam assim, ó, que se trata de um único produto perigoso sem risco subsidiário, um único produto perigoso com um risco subsidiário, mais de um produto perigoso com um risco subsidiário, diferentes produtos perigosos da mesma classe ou subclasse de risco e diferentes produtos perigosos de diferentes classes ou subclasses de risco. Então, vamos resolver essa questão aqui. Ela pode parecer um pouquinho complicada, mas ela é bem simples, né? Ó, primeira coisa, mesmo se você não souber muito bem sobre
sinalização, né, de transporte de produtos perigosos, dá para responder até por lógica, né? Existe aqui 2 pictogramas, né? A figura está um pouquinho pequenininha, mas você pode ver que tem cores diferentes, né? São pictogramas diferentes. Tá pequeno, né? Então eu vou falar o que se trata, né? Esse pictograma aqui, primeiro, né? Ele é de líquido inflamável e esse outro aqui é de substância tóxica, tá? Então, se tem 2 pictogramas, quer dizer que eu tenho 2 riscos, né? Então, e são de classes diferentes, né? Porque um pictograma é diferente do outro, né? Então, eu descarto a alternativa A, que fala que não tem risco subsidiário, né? Porque eu tenho 2 riscos, então tem um risco principal e um subsidiário, né? As outras alternativas falam que existe, né? Um risco subsidiário. Aqui fala, a alternativa D fala mesma classe ou subclasse de risco. Também posso descartar, porque como os pictogramas são diferentes, são classes diferentes, né? E a alternativa E fala em diferentes classes, né? Então a gente está aqui entre a alternativa B, C e a E, né? Um mínimo, né, sobre sinalização. Pode ver que aqui na placa existe um número, 2 números na verdade, né? Esse primeiro número aqui de cima, ó, é o número 336. O que acontece? Cada número desse representa uma classe de risco, né? O 3, ele está associado a líquidos inflamáveis, né? Quando eu repito o 3 aqui, eu estou querendo passar a ideia de que estou querendo reforçar que é um líquido inflamável. Então, assim, é um líquido inflamável e é muito inflamável. Então, eu repito o 3, 3, né? E aqui o 6 é o meu risco subsidiário, né? É minha segunda classe de risco. O 6 é referente a substâncias tóxicas, né? Então, eu tenho uma placa que me mostra que eu tenho 2 riscos, né? Mesma conclusão que a gente chegou aqui quando a gente viu que tem 2 pictogramas, né? Reparem que eu tenho uma placa, eu tenho apenas uma placa, eu não tenho 2 placas. Eu poderia ter uma placa aqui e poderia ter outra placa aqui. Como eu tenho apenas uma placa, significa que eu tenho apenas um produto perigoso, certo? Então, as alternativas que falam que eu tenho mais de um produto perigoso, ó, mais de um produto perigoso, ou diferentes produtos perigosos, estão erradas. Então, sobra a alternativa B. É a única alternativa que fala que eu tenho um único produto e que esse produto ele tem um risco subsidiário, né? Um risco principal e um subsidiário, certo? Se eu tivesse 3 produtos perigosos diferentes, eu teria 3 placas diferentes, tá? Então, cada placa, ela se refere apenas a um produto. Esses números diferentes aqui, ó, não significa que eu tenho produtos diferentes. Significa que eu tenho um produto e que esse produto ele pode ter classe, pode ser enquadrado em diferentes classes de risco, tá? Um mesmo produto enquadrado em diferentes classes de risco, certo? Então, a alternativa B é o gabarito. Questão 56. Aqui é uma questão sobre o direito previdenciário, tá? O que acontece? O edital, ele também previu, né, que seria cobrada a Lei 8.213 e o Decreto 3048, que se referem à Previdência Social. Então, a questão pergunta, avalie se os funcionários, pessoas físicas, listados a seguir, são exemplos de segurados obrigatórios da Previdência Social. Primeiro item, diretor empregado que presta serviço e é remunerado por uma empresa de caráter rural, ele vai ser segurado obrigatório? A resposta é sim. O que acontece? A lei
ela cita, né, de maneira especial o diretor empregado. Por quê? Porque cargos de diretoria, em algumas situações, elas recebem um salário muito alto e esses empregados, né, diretores, eles não estão sujeitos às regras que os outros empregados estão sujeitos, né? Então, às vezes eles não têm horário, às vezes eles têm mais autonomia, né, como eu vou dizer, de ação, né, para fazer né, as coisas na empresa. Eles não são, eles estão no topo, né, da hierarquia, né, da empresa, vamos dizer assim, da organização. Então, pode ter essa dúvida, né, se o diretor, se ele está no topo, ele não tem subordinação, ou se ele não precisa cumprir horário com os outros, ele também não tem, né, questão da habitualidade, enfim. Pode surgir aí esses questionamentos. Aí a legislação, né, para deixar claro que esse diretor empregado, ele se equipara aos demais empregados para fins de previdência social, né? Ele vai ser um segurado obrigatório, sim. Ele vai ter que contribuir lá, recolher e tudo mais para a previdência social. Então, está correto. E, inclusive, se a empresa for de caráter rural, né? Então, tanto empresas urbanas como rurais, vale a mesma regra, tá? Diretor empregado, eles são sim segurados obrigatórios. Item 2. O empregado contratado por empresa de trabalho temporário para atender a necessidade transitória de substituição de pessoal regular. Sim, esse tipo de empregado, ele também vai ser um segurado obrigatório. Essa situação aqui, por exemplo, eu tenho um restaurante e aí eu tenho lá os meus garçons, né, e tal. E aí o garçom tira férias, né? Um garçom ou vários garçons tiram férias. Para eu poder continuar trabalhando, para eu poder continuar funcionando, atendendo meus clientes, né, sem transtorno, eu vou ter que contratar uma pessoa ou algumas pessoas para cobrir, né, as férias desses que saíram, né? Esse é só um exemplo, né? Pode ser todo tipo de empresa, né? Então, esses trabalhadores que são contratados e vão trabalhar ali um mês, ou às vezes até menos de um mês, para cobrir as férias, né, do trabalhador regular, ele vai ser um segurado obrigatório também, tá? E o item 3 fala que o brasileiro contratado no Brasil para trabalhar em uma empresa domiciliada no exterior com 25% de capital votante pertencente à empresa brasileira. Bom, esse item é um pouquinho mais complicado que os outros, né? Mas veja só, a chave para responder ela é aqui, tá aqui, ó, uns 25% de capital votante. É domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior, é o que fala aqui, até aqui está batendo, né, com o que diz a questão, cuja maioria do capital votante, ou seja, a empresa, né, cuja maioria do capital votante pertence à empresa brasileira de capital votante. Então, esse brasileiro ou esse estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil, nessa situação, ele vai ser um segurado obrigatório se o capital votante pertence, a maioria do capital votante pertencer a uma empresa brasileira, certo? Então, maioria quer dizer 51%. Né? Então, se o capital votante for pertencer, se 51% ou mais, né, do capital votante pertencer a uma empresa brasileira, então esse trabalhador ele vai ser um segurado obrigatório. A questão fala em 25%, né? Portanto, não vai ser um segurado obrigatório nessa situação. Então, a gente tem que a 1 e a 2 estão corretas e a 3 está errada, né? Então, vamos ver qual é a alternativa. É a alternativa C, né? Que ele pergunta quais estão corretas. 1 e 2 estão corretas apenas, né? Somente. Questão 57, né? Mais uma questão sobre a 8.213. Segundo a Lei 8.213, o período de carência mínimo
para que um segurado do regime geral, né, de previdência social, tenha direito ao auxílio-doença, ressalvadas as situações, né, nas quais essa carência é dispensada. É D. Então aqui ele está querendo saber qual é a carência, né, mínima para que um trabalhador receba, né, tenha direito a receber o auxílio-doença, né, ressalvado as situações, né, que é dispensado essa carência, né. Então, esse período é de 12 meses, tá? A lei, ela fala o seguinte, que a concessão das prestações pecuniárias, ou seja, pagamento em dinheiro, do regime geral de previdência social, depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado, né, as dispensas, né? Contribuições mensais, tá bom? Então, 12 contribuições mensais, 12 meses. Questão 58. Segundo a NHO da Fundacentro referente à exposição ocupacional ao ruído, o nível de exposição normalizado corresponde ao nível de exposição, e aí pede para completar, né? A descrição do que é o nível de exposição normalizada. O que é o NEM, né? Que a gente chama nível de exposição normalizado. Então, o NEM, ele corresponde ao nível de exposição desprezando ruídos das atividades do próprio empregado? Não, ele não despreza. Convertido para um local de ambiente externo? Não. Não precisa converter nada para ambiente externo, né? Em relação a ruído. Aplicando um fator de idade do trabalhador? Não, não precisa aplicar fator de idade nenhum. É apenas uma conversão de jornada, né? Justamente o que fala a alternativa D, né? Convertido para uma jornada de 8 horas. Essa é a resposta. Então, o NEM, ele vai ser o nível de exposição que foi medido, né? Que foi avaliado ali, representativo, né? Da jornada do trabalhador, convertido, né? Esse nível de exposição convertido para 8 horas. Então, quando eu converto para 8 horas de jornada, eu tenho o NEM, nível de exposição normalizado. Se o meu nível de exposição, né, se o valor que eu avaliei, ele já foi feito para 8 horas, então o nível de exposição vai ser o NEM, né? Vai ser a mesma coisa, eu não preciso fazer conta nenhuma. Ele já vai ser o próprio NEM, porque já vai estar normalizado, vamos dizer assim, né? Ele já vai ser um valor que se refere a 8 horas. Agora, se o meu nível de exposição eu fiz para uma jornada para uma exposição de 7 horas, um período de exposição de 7 horas, de 6 horas, enfim, qualquer valor diferente de 8, aí eu faço essa conversão para 8 horas e obtenho o nível de exposição equivalente, tá bom? Só para completar, a alternativa E fala desprezando ruído de caráter contínuo. Tá errado, né? O NEM não despreza ruído contínuo, não. Questão 59, uma questão bem ridícula, né? Que pergunta o IBUTG é um índice utilizado como critério de avaliação do risco ao, né? O IBUTG está relacionado ao calor, né? Alternativa A, uma questão bem ridícula, né? Questão 60. A área sujeita a regras especiais de proteção de segurança de forma a tratar adequadamente as exposições usuais, assim como evitar as exposições não autorizadas ou acidentais à radiação violeta, é denominado área. Então, a gente tem uma área aqui onde eu tenho radiação e essa área está sujeita a regras especiais. Então, qual é o nome, né, dessa área? Existe um nome para essa área. Não pode ser área livre, porque está sujeita a regras especiais, não é uma área livre, né? Também não é área segura, né? Não recebe esse nome. Não é proibida, porque apesar de ter regras especiais, não é uma área que é proibido
o trabalho ali, né, nessa área, né? O trabalhador ele pode realizar atividades nessa área, desde que cumpridas as regras, né, especiais de proteção e tal. Não é uma área protegida, né? Apesar, né, da descrição falar que é uma área sujeita a regras especiais de proteção, né? Mas não recebe esse nome, área protegida. Recebe o nome de área controlada, né? Faz muito mais sentido o nome ser região controlada do que protegida, né? Então, é uma região em que eu vou ter que ter um certo controle para que não ocorra, né, doenças aí relacionadas à radiação. Questão 61. Segundo o decreto 3048, né, mais uma questão aí de previdência social, a Seguridade Social deve obedecer a diversos princípios e diretrizes, entre os quais, né, então ele pede quais, nessas alternativas aqui, qual que tem um princípio ou uma diretriz, né, da Seguridade Social. Então, vamos lá. Alternativa A fala benefícios diferenciados para a população rural. Está errado, né? Os benefícios são iguais para a população rural e urbana. Durante um certo tempo, realmente existiu, né, uma diferença, mas hoje existe uma equidade aí, né? Alternativa B, equidade na forma de participação do custeio. Correto, isso é um princípio, né? Isso é uma diretriz da Seguridade Social, a equidade na forma de participação do custeio, né? Equidade é diferente de igualdade, tá bom? Não quer dizer que todos vão participar do custeio igualmente, né? Mas eu vou ter uma equidade, então quem pode mais, paga mais, quem pode menos, paga menos, né? Isso é equidade, é diferente de igualdade. Só para completar, né, alternativa C, não seletividade na prestação dos serviços. Pode parecer estranho, né, mas o princípio é seletividade e não seletividade, tá bom? O princípio correto é seletividade, distributividade na prestação dos benefícios. É a mesma coisa, né? Eu tenho que selecionar para quem vou prestar o meu serviço, né? Eu não vou prestar todos os serviços a todos, né? Não é como o SUS, por exemplo, né? O SUS, se chegar uma pessoa bilionária, né? A pessoa mais rica do mundo, né? Hoje é quem? Eu acho que é o Elon Musk, né? Se o Elon Musk vier para o Brasil e ele quiser ir um postinho de saúde, ele é obrigado a ser atendido, né? Aliás, a unidade de saúde é obrigada a atender, mesmo ele sendo a pessoa mais rica do mundo. Então, não pode selecionar pessoas, né? A Seguridade Social não, ela seleciona sim. Ela não vai pagar lá para a pessoa mais rica do mundo um benefício de assistência social, né? Ela vai ter que selecionar para quem que ela vai pagar. Alternativa D, unicidade da base de financiamento. Errado. O princípio correto é pluralidade, melhor dizendo, diversidade, né, da base de financiamento. Diversidade. Eu tenho que ter várias fontes de financiamento, né, e não apenas uma. E a alternativa é centralização da administração. Está errado, porque o princípio correto a diretriz correta é que eu tenho que ter um caráter democrático e descentralizado da administração, né? Não posso centralizar toda a administração da Seguridade Social, eu tenho que descentralizar. Então, faltou aqui marcar, né, que a alternativa correta é a B. Então, continuando, questão 62, o trabalhador que se aposenta por incapacidade permanente devido a acidente de trabalho faz jus ao salário de benefício com aplicação de um percentual acidente de... E aí, ele dá aqui as opções e quer saber qual é o percentual que eu tenho que aplicar sobre o salário de benefício que vai resultar, né, num valor a ser pago para
para o aposentado por incapacidade permanente devido a acidente de trabalho. Esse percentual é 100%, tá bom? Não é menos, né, como fala aqui, e nem mais, como fala aqui. É 100% do salário-benefício. Né? Destaque para isso aqui, inclusive quando se tratar de acidente de trabalho, tá bom? Questão 63. Segundo a ABNT-NBR 14280, é uma NBR que a FGV gosta muito de cobrar, né? O acidente cuja caracterização independe, né? Não depende de existir acidentado, não podendo ser considerado como causador direto da lesão pessoal, é denominado acidente. E aí ele pergunta, a questão quer saber então qual é o nome que a NBR 14280 dá para o acidente que não depende, né, de existir uma pessoa acidentada. Então, se eu não tenho pessoa, eu tenho um acidente impessoal. Não tenho pessoa envolvida, né? Então, é um acidente impessoal. Então, alternativa D. Por outro lado, né, aquele acidente que tem uma pessoa envolvida, que, né, ele depende de ter uma pessoa envolvida, se chama acidente pessoal. Questão 64. Em uma empresa, 25 trabalhadores estão expostos a determinado risco durante uma jornada de trabalho de 8 horas diárias, né? 8 horas por dia, exceto aos sábados e domingos. Em um mês com 30 dias, o primeiro dia inicia-se na sexta-feira, não há feriados, a quantidade de horas homens de exposição ao risco no mês é igual a quanto, né? Então, o que ele quer saber é qual a quantidade de horas homens no mês. Então, se eu pegar 25 trabalhadores, que a questão fala, vezes 8 horas por dia, eu vou ter 200 horas homens por dia, tá bom? Por dia. Ele quer saber por mês. Então, a gente tem que saber quantos dias nesse mês hipotético que ele fala aqui, de 30 dias, cujo primeiro dia inicia-se na sexta e não há feriados, né? Quantos dias são trabalhados. Então, se o mês começa na sexta-feira, então dia 1º vai ser sexta, né? E aí eu vou ter dia 1º, aí depois dia 8 vai ser sexta, dia 15 vai ser sexta também, dia 22 e dia 29 vai ser sexta. Certo? Então, veja que eu tenho 4 semanas completas, mais esse primeiro dia que começou na sexta-feira, certo? Então, 4 semanas completas, vezes 5 dias, porque não trabalha sábado e domingo, né? Eu vou ter 20 dias. Então, homem por dia, eu vou chegar ao valor de 21 vezes 2, 42, né? 4.200 horas. Alternativa B, 4.200 horas homem por mês, tá bom? Questão 65. Entre as ocorrências a seguir, a que não pode ser qualificada como um acidente pessoal a gente falou nas questões anteriores sobre isso, que o acidente impessoal é aquele que não tem pessoa envolvida e o pessoal é aquele que tem que ter uma pessoa envolvida, né? Então, qual dessas opções aqui se trata de um acidente em que ele pode acontecer sem que uma pessoa esteja envolvida, né? Então, alternativa A, queda de objeto. Então, imagina que eu tenho um andaime e eu tenho lá um tijolo, uma pilha de tijolos no andaime, né, que foi colocado lá. E aí tá lá os trabalhadores trabalhando, tal. De repente, dá a hora do almoço e os trabalhadores descem do andaime, vão almoçar e tal. Por algum motivo, ficou um tijolo na beirada do andaime e ele não estava com o rodapé correto ou não estava com a tela de proteção que tem que ter. E aí o tijolo caiu durante o horário de almoço. Não tinha ninguém, nenhuma pessoa lá.
para a NBR 14280, isso é um acidente, tá bom? Para o conceito previdenciário de acidente do trabalho, isso não seria um acidente, porque o tijolo caiu e não teve nenhuma vítima, nenhuma pessoa lesionada, né, com agravo, com lesão. Mas, para o conceito técnico, né, o conceito da norma NBR 14280, isso é um acidente, sim. E não teve nenhuma pessoa, né? Não foi nenhuma pessoa envolvida aí nesse acidente. Então, eu posso ter, sim, uma queda de objeto sem que eu tenha uma pessoa envolvida, né? Eu posso também ter uma ruptura, né? Por exemplo, alguma coisa está pendurada e eu tenho uma ruptura, né, de uma corda, enfim, alguma coisa que está segurando, né, algo suspenso e ela se rompe sem que eu tenha ninguém trabalhando ali, né? A coisa estava suspensa, sem ninguém mexendo nela e ela aconteceu dela, né, por falta de manutenção, enfim, por algum motivo ela caiu. Ou por alguma condição climática, né, vento, enfim. E aí caiu sem que tenha pessoas. Então eu posso sim ter queda de objetos sem que eu tenha pessoa envolvida. Essa já é a alternativa. Só para confirmar, vamos ver as outras alternativas, né? Picada sofrida de uma cobra, né? Então eu preciso de uma pessoa para que eu tenha uma picada, para que a cobra pique, né? Então, isso aqui é um acidente pessoal. Imersão em um tanque de água. Eu preciso de uma pessoa que vai imergir no tanque para que eu tenha um acidente. Então, também é um acidente pessoal. Contato com o condutor elétrico. Eu preciso que a pessoa entre em contato com o condutor elétrico. Então, é um acidente pessoal. Contato com substância a temperatura elevada. Eu também preciso que uma pessoa entre em contato com a substância, né, em temperatura elevada para que ocorra acidente. Então, realmente, a alternativa correta é a alternativa A. Questão 66. Em um determinado serviço de escavação, as cortinas utilizam como apoio elementos estruturais inclinados que ficam ancorados no terreno por meio de injeções não protegidos, atuando passivamente. Tais cortinas são denominadas, essa é uma questão um pouquinho mais complicada, né? Ela cobrou conhecimento da NBR 9061. O que acontece? Essa NBR, ela trata de escavação a céu aberto. Ela está, sim, relacionada à segurança do trabalho, né? Que ela fala de medidas de segurança na escavação, mas ela não é uma norma muito usual, né, vamos dizer assim, no dia a dia da segurança do trabalho. Uma norma bem específica. Acontece que o edital, ele previu expressamente que seria cobrada essa norma, que poderia ser cobrada essa norma na prova. E a FGV, quando ela cita expressamente uma NBR, ela costuma cobrar aquela NBR, com algumas exceções. Por exemplo, no concurso do Senado, né, que foi feito pela FGV, ela previu no edital muitas normas técnicas, né, muito mais do que ela geralmente cobra. E aí, como ela colocou no edital muitas normas técnicas, nem toda norma técnica foi cobrada na prova, né? Mas foi cobrado bastante, teve bastante questão sobre norma técnica, né? Mas nem todas que estavam no edital tiveram alguma questão na prova. Agora, quando no edital a FGV cita umas 3 normas técnicas, normalmente ela cita isso, né? 3, 4 normas técnicas, em geral ela vai cobrar pelo menos uma questão de cada norma técnica, tá? Em geral, né? Tem exceções, mas em geral acontece isso, tá bom? E aí no edital estava prevista a NBR 9061 e foram cobradas questões sobre essa norma, né? Essa aqui é uma delas. Eu não vou adentrar muito, né? Não vou explicar muito sobre essa norma, né? Porque é muito específica, mas esse conceito que ela dá aqui, né? Essa descrição aqui, que ela fala que a cortina utilizada como apoio, ela utiliza como apoio elementos estruturais inclinados, ficam ancorados, tal, não protegidos. Se trata da cortina com chumbada, né? Existem 4 tipos, né? Esses 4 tipos aqui, ó, de cortina conforme o tipo de apoio, né? Forma de apoio. Isso aqui também é um tipo de cortina, só que
essa classificação aqui, ela não é conforme o apoio, né? Conforme o tipo de apoio, ela é conforme a rigidez da cortina, tá bom? Enfim, seriam essas 4 opções aqui que você teria que escolher: ancoradas, escadas, em balanço ou chumbadas. E como fala que é não protendida, são as cortinas chumbadas, tá bom? Alternativa é. Mais uma questão também, né, da 9061. A questão anterior não citava, né, no enunciado que se tratava da 9061, mas claramente era, né? Essa aqui já cita, né? Segundo a NBR 9061, a profundidade limite acima da qual, em condições gerais, as escavações devem ser protegidas com taludes ou escoramento é de alternativa C, 1,5 m, né? A 9061 ela diz que escavações com mais de 1,5 m de profundidade, elas devem ser, em geral, protegidas com taludes ou escoramento. A gente diz em geral porque existem exceções, né? Mas em geral, essa é a regra. Acima de 1,5 m, você precisa de talude ou escoramento, tá bom? E abaixo disso, né, até 1,5 m de profundidade, em geral, né, as escavações elas podem ser executadas sem especial segurança, né, com paredes verticais, né, se as condições e o tipo de solo permitir, né? Se as condições de vizinhança, né, se você não tem uma edificação e se o solo ele também não é muito erodível, não é muito, enfim, não tende a ter desmoronamentos e tal, aí você não precisa adotar nenhuma medida especial, né, até 1,5 m. Acima de 1,5 m, a norma diz que deve ser protegida, né, com taludes ou escoramento. Questão 68, uma questão bem ridícula também, né, que pergunta qual é o nome do certificado do treinamento específico para transporte de produtos perigosos, né? Qual é a sigla desse certificado, né? E a alternativa é MOP. MOP significa treinamento, né, em movimentação operacional de produtos perigosos. Movimentação operacional de produtos perigosos. O MOP, famoso MOP. Questão 69. Os produtos radioativos são classificados como produtos perigosos da classe, e aqui ele dá os 5 opções de números, né, para você escolher qual é o número utilizado para os produtos radioativos, né? O que acontece? As normas, né, técnicas, elas associam um número a 9 classes de produtos perigosos, certo? Então vai do 1 ao 9, né? E o significado é o seguinte: 1 são produtos explosivos, 2 são gases, né? 3, como a gente já viu, né, na questão anterior, são líquidos inflamáveis. 4 são sólidos inflamáveis. 5 são óxidos, né, materiais, aliás, oxidantes ou peróxidos orgânicos, né? Então 5 oxidantes. 6, a gente também já viu numa questão anterior, né, são substâncias tóxicas, né, ou infecciosas. E o 7 vai ser radioativos, produtos radioativos, que é o gabarito da nossa questão aqui. O número 8, ele é para produtos corrosivos. E o 9 para substâncias diversas, né? Substâncias que não se enquadram, né, nas categorias anteriores, né? Então a gente tem que o número 7 é associado a material radioativo, né? Então o gabarito é alternativa E. E a última questão dessa prova, a 70, pergunta o seguinte: em relação à NBR 14280, assinale V ou F, né, para as 3 afirmações que se faz aqui. Primeiro, a doença do trabalho é aquela causada pelo exercício de atividade específica constante de relação oficial? Não. Isso está
errado ou falso, né? Porque essa descrição aqui, né? Doença causada pelo exercício de atividade específica, constante de ação oficial, é a descrição de doença profissional e não doença do trabalho, tá bom? Doença profissional, segundo a NBR 14280. A doença do trabalho, ela vai ser a doença decorrente do exercício, né, continuado ou intermitente de atividade laborativa, capaz de provocar lesão por ação imediata, tá bom? Então, esse é o conceito de doença do trabalho da NBR 14280. Então, está errado essa descrição aqui. Segundo, o registro de acidente é a informação que se dá aos órgãos interessados em formulário próprio quando da ocorrência de acidente. Isso está errado. Pode parecer que está certo, mas está errado. Por quê? Essa descrição aqui, ó, informação que se dá aos órgãos, se chama comunicação de acidente e não registro de acidente, tá bom? Comunicação de acidente. E a última, a taxa de gravidade, aqui a gente já conseguiria achar alternativa, né? Porque a primeira e a segunda são falsas, né? Ó, a primeira é falsa, então elimino essas aqui, fico entre as alternativas A e B. E a segunda é falsa também, elimino a alternativa B e só a alternativa A, que a primeira e a segunda são falsas, né? Mas, para confirmar, vamos fazer a terceira. A taxa de gravidade é o tempo computado por milhão de horas homem de exposição ao risco em determinado período. Isso está correto, está verdadeiro. Essa é a descrição realmente de taxa de gravidade, tá bom? Por curiosidade, vamos tentar resolver de outra forma. Vamos supor que eu não soubesse qual é a resposta de doença do trabalho. Eu não sei que esse primeiro item está errado. Eu sei apenas que a segunda está errada e a última está errada. Então, eu teria aqui a alternativa A e a alternativa D. Não daria para responder se eu não soubesse, né, a doença do trabalho, que aquela primeira está errada. Eu ficaria entre duas, né, mas já diminuiria bastante as minhas alternativas, né? E se eu não soubesse que a segunda é falsa, né, mas soubesse que a primeira é falsa e a outra é verdadeira, será que dava para responder? A primeira é falsa, a última é verdadeira. A primeira é falsa, a última é verdadeira. E daria para responder também, olha só. Apenas a alternativa A tem essa possibilidade, né? Em que a primeira é falsa e a última é verdadeira, né? A primeira é falsa e a última é verdadeira. Então daria para responder. Bom, é isso, pessoal. Essa foi então a prova aplicada pela FGV para o cargo de engenheiro de segurança do trabalho da Prefeitura de Macaé. Prova aplicada agora, em outubro de 2024, há poucos dias, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, ou se você percebeu que eu cometi algum erro, falei alguma coisa errada, né, durante a minha fala, porque eu fiz aqui tudo sem roteiro, né, sem nenhum script, né, fui só resolvendo as questões. Pode ser que eu tenha falado alguma coisinha errada. Se você perceber, por favor, me avise nos comentários, né, em algum lugar, ou me mande e-mail, me mande mensagem no Instagram, enfim. Pode entrar em contato comigo, eu fico muito agradecido. Se eu tiver cometido algum erro e você apontar, eu vou ficar muito agradecido, tá? Porque a gente, enfim, quer melhorar sempre. E se eu tiver cometido algum erro, eu quero ter a oportunidade de corrigir, né? Avisar as pessoas que eu falei alguma coisa errada, para que ninguém erre na prova por conta de um erro meu, né? Que eu tenho ensinado alguma coisa errada, tá bom? Então é isso. Agradeço por você ter visto esse vídeo. E se você tiver qualquer comentário, sugestão de outras provas, outros conteúdos que queira, né, que eu faça uma aula, pode mandar mensagem também para mim, tá bom? Muito obrigado, até mais.